Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui o episódio 3 da série desse livro aqui, A Única Coisa, uma série que nós estamos fazendo de oito capítulos, de 8 episódios, né? E essa é a terceira fase. E agora a gente chega no coração do livro nesse terceiro episódio. O primeiro e o segundo episódio, eles falou sobre as mentiras, sobre o sucesso, que é focado em quebrar essas crenças erradas. Agora, nesse terceiro, começa a construção. Esse episódio é o episódio 3. A pergunta que pode mudar sua vida. A pergunta mais importante do livro, A Única Coisa. E é a pergunta mais importante e é a ideia central também desse livro. Todo livro, ele gira em torno dessa pergunta que a gente vai aprender agora, vai ler sobre essa pergunta aqui, então. A pergunta mais importante desse livro. Objetivo da aula, mostrar que pessoas comuns, elas vivem apenas reagindo. As pessoas comuns que não estão com a consciência expandida, elas apenas reagem ao mundo. E as pessoas extraordinárias, bem-sucedidas, elas vivem perguntando, vivem aprendendo. Elas perguntam, elas fazem perguntas para aprender com aquela situação que aconteceu com elas. E existe uma pergunta que organiza prioridades, elimina as distrações e cria resultados extraordinários. É isso que a gente vai ver nesse capítulo do livro agora aqui. Aí aqui ele começa contando uma história. Em 23 de junho de 1885, na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, Andrew Carnegie palestrava para os alunos da Corey Commercial College. No ponto alto do sucesso, a companhia de aço Carnegie era a maior e mais lucrativa empresa do mundo. Carnegie, mais tarde, viria a se tornar o segundo homem mais rico do mundo, atrás de apenas John Rockefeller. A palestra intitulada O Caminho para o Sucesso nos Negócios falava da vida dele como executivo bem-sucedido e oferecia este conselho. Andrew Carnegie, ele oferecia esse conselho, falava assim: e aqui vai uma condição primária para o sucesso, o grande segredo. Concentre-se sua energia, seus pensamentos e seu capital exclusivamente no negócio que você está engajado. O Andrew Carnegie, ele é um cara que defendia muito essa tese de focar apenas em uma única coisa. E ele foi um dos caras mais bem-sucedidos da época dele. Aí ele continua aqui, ó. As firmas que falham são as que espalham seu capital, e o que significa que espalham também sua mente. O que acontece? A pessoa, ela tem aquele ditado, não coloque seus ovos na mesma cesta, e a pessoa começa a ter sucesso, começa a espalhar o capital dela. Com aquilo também, espalhando o capital dela, ela está espalhando o foco dela. E ele fala aqui que é um dos maiores casos de fracasso, de falha nos negócios. A pessoa que espalha, tem várias empresas, a mesma coisa. E ele fala que o sucesso dele foi porque ele tinha apenas uma empresa bem-sucedida. O ditado, aí ele fala que o ditado não coloque todos os ovos numa cesta está errado. Eu digo, coloque todos os ovos numa única cesta. Fique e depois fique de olho nela. É que eu expliquei aqui agora. Ele sempre foi o cara que falou, que ensinou isso. Tenha apenas um negócio bem sucedido. Não fique focando em várias coisas que você não vai conseguir nenhum. Aí ele coloca aqui, é fácil de cuidar de uma única cesta e carregá-la. É carregando cesta demais que muitos ovos são quebrados pelo país. Ele faz uma analogia aqui de ovos como empresa ou negócio, né? Então, como saber qual a cesta escolher? Aí é a resposta aqui, a pergunta foco. A pergunta foco é o tema central aqui desse livro, que a gente vai olhar, vai ver aqui, vai estar estudando nesse episódio 3 desse livro. Mark Twain concordava com Carnegie e descrevia a ideia deste modo: o segredo de chegar na frente é começar. O segredo de começar é quebrar as tarefas esmagadoramente complexas, transformando-a em pequenas tarefas manuseáveis, e depois iniciar com a primeira. Então, como saber qual vai ser a primeira? A resposta, a pergunta foco. A pergunta foco ajuda a impedir que seu primeiro passo seja um equívoco. Aqui no livro,
O autor ele explica o seguinte, que tem um ditado que fala que uma caminhada de mil passos começa com um único passo, de 1.000 quilômetros começa com um único passo. Mas a pergunta foco ela te ajuda a não dar o primeiro passo errado, porque o primeiro passo errado pode transformar a sua caminhada de mil quilômetros em 2.000 quilômetros ou 3.000 quilômetros. Então, ele fala, a pergunta foco ajuda a impedir que esse passo seja equívoco, esse primeiro passo que vai nortear toda a sua caminhada. Aí eu continuo aqui no próximo tópico. A vida é uma questão. Você deve estar perguntando, para que focar numa questão quando o que realmente desejamos é uma resposta? Simples, as respostas vêm das perguntas. E a qualidade de qualquer resposta é diretamente determinada pela qualidade da questão feita. O que ele diz aqui que é o seguinte, que a sua resposta, a resposta que você vai conseguir na vida, nos negócios, em tudo, vai ser determinada pela pergunta que você faz. Se você fizer a pergunta errada, você vai ter a resposta errada. Se você fizer uma pergunta inteligente, você vai ter uma resposta inteligente. Se você fizer uma pergunta fraca, incorreta, você vai conquistar, você vai ter a resposta de acordo com a sua e o nível da sua pergunta. Aí continua aqui, faça a pergunta errada e terá essa resposta errada. Faça a pergunta certa e terá a resposta certa. Faça a pergunta mais poderosa possível e a resposta pode mudar a sua vida. Igual eu expliquei aqui. Voltaire escreveu, julgue um homem por suas perguntas em vez das respostas. Uma questão prudente já é metade do conhecimento. Grandes perguntas são evidentemente o caminho mais rápido para grandes respostas. Qualquer descobridor e inventor começou sua jornada com uma pergunta transformadora. Porque perguntas, elas acionam o nosso pensamento crítico. As perguntas, elas têm o poder de acionar o nosso radar na nossa mente. Nós temos um radar na mente, que ele é acionado pelas perguntas. Então, se você fizer a pergunta certa, o seu cérebro, a sua mente, tudo vai começar a trabalhar para buscar a resposta que você deseja. O nosso cérebro é uma ferramenta poderosíssima. A gente, às vezes, não sabe colocar ele, como fazer ele funcionar. E as perguntas certas são esse jeito certo de fazer e o nosso cérebro começar a funcionar. Vamos lá, então. Continuando aqui. Às vezes, as perguntas são mais importantes que as respostas. Continuando aqui. O desafio é que a pergunta certa nem sempre é tão óbvia. Realmente, porque a gente não tem um manual. A gente não vem com um manual com qual pergunta, como fazer, qual pergunta é melhor para fazer. A gente não tem um manual. Então, essa que é a nossa dificuldade, às vezes. A maioria das coisas que queremos não vem com mapa nem manual de instruções. Então, pode ser difícil enquadrar a pergunta certa. A clareza tem de vir de nós mesmos. Parece que devemos visualizar nossa própria jornada, fazer nossos próprios mapas e criar nossas próprias bússolas. Para conseguir as respostas que procuramos, temos de inventar as perguntas certas. E está mesmo em nossas mãos descobri-las. Então, como fazer isso? Como inventar perguntas incomuns que levam a respostas incomuns. O que ele diz aqui? Ele fala que respostas incomuns nos levam a resultados incomuns. Então, se a gente quer uma vida extraordinária, a gente tem que começar a aprender a fazer perguntas extraordinárias e buscar respostas extraordinárias também. Beleza? Faça uma pergunta. A pergunta foco. Qualquer pessoa que sonhe com a vida incomum acaba descobrindo que não há alternativa além de um jeito incomum de vivê-la. Quando você começar a sua jornada para se tornar bem de vida, para querer alcançar tudo, você vai ser uma pessoa incomum, você vai agir de forma incomum, você vai começar a buscar coisas em comum. Então, acostume-se a ser uma pessoa incomum no meio de todo mundo. Se você quer levar uma vida diferente, bem-sucedida e extraordinária, diferente da maioria das pessoas. A pergunta foco é esse jeito incomum. É a simples fórmula para encontrar respostas extraordinárias, excepcionais, que levam a resultados extraordinários. Aí ele mostra que qual é a pergunta foco, qual é a pergunta que tem o poder de levar você a resultados extraordinários e uma vida extraordinária.
E essa é a pergunta e o tema central desse livro. A pergunta é: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Essa aqui é a pergunta e o desenvolvimento central desse livro, que é sobre essa pergunta. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Vamos lá. A pergunta foco é um mapa para o mais amplo e uma bússola para o foco simples. Vamos continuar desenrolando aqui. A pergunta foco é tão ridiculamente simples que seu poder é facilmente negligenciado por qualquer um que não a examine de perto. Mas seria isso um erro. O que ele quer dizer aqui? Que a pergunta foco ela tá tão presente perto da gente, é uma coisa tão ridiculamente comum com a gente, que a gente não dá valor nenhum a ela, porque ela está aí disponível para todo mundo. Se fosse um segredo de mirabolante, as pessoas talvez dariam mais importância. Mas como ela é uma coisa simples que está aí, acesso para todo mundo, as pessoas não dão importância. A pergunta foco pode levá-lo ao responder não às perguntas top, aonde eu vou, qual é o meu objetivo, mas também as de foco simples. O que devo fazer agora para entrar no caminho certo, por exemplo? Qual é o ponto-chave? Ela fala a você não somente qual deve ser a próxima cesta, mas também o primeiro passo a dar em direção a ela. O que está dizendo aqui? Que a pergunta foco ela vai te ensinar, ela vai te mostrar para qual caminho você deve ir, para qual caminho você deve seguir, e depois que você descobrir qual caminho você deve ir, que você quer ir, que você deve ir, o que você tem que dar, o que você precisa fazer primeiro, qual o primeiro passo para você conseguir isso? Essas duas coisas, a pergunta foco tem o poder de te direcionar. Vamos lá. Resultados extraordinários raramente são obra do acaso. Eles vêm de escolhas, ele vem das escolhas do que fazemos e das ações que tomamos. A pergunta foco sempre aponta você ao melhor de ambas, forçando-o a fazer o que é essencial para o sucesso, tomar uma decisão. Aqui fala, o sucesso não ocorre por acaso. Não ocorre por acaso, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que seguir um caminho diferente da maioria, um caminho. E a pergunta foco vai estar sempre te direcionando para tomar a melhor decisão. Mas não apenas qualquer decisão. Leva você a tomar a melhor decisão, ignora o possível e se resume ao que é necessário, ao que realmente importa. A pergunta foco vai te ensinar a direção e depois vai te ensinar, vai te mostrar o que realmente importa, a única coisa que você precisa ser feito. Leva você ao primeiro dominó. Isso aqui, ele está citando um tema que vai ser o próximo, o quarto, que é do efeito dominó nas nossas decisões e nossas ações. O episódio 4 vai falar sobre isso, sobre o efeito dominó das nossas ações e nossas decisões e nossas ações. Vamos lá, vamos continuando. Para sempre saber qual é o melhor dia, mês, ano ou a carreira a escolher, você deve sempre fazer a pergunta foco. Faça esta pergunta mais e mais vezes, será forçada a delinear tarefas em ordem de importância. Entende? Então, é o que a gente está estudando aqui. A pergunta foco sempre vai sempre clarear, te direcionar para a coisa que é mais importante. Então, você sempre será capaz de ver a prioridade seguinte. O poder dessa técnica está em você se comprometer a concluir uma tarefa antes da outra. Continuando a mesma coisa, o poder dessa pergunta foco. Você não vai sair fazendo várias coisas. Por mais que você tenha que fazer várias coisas para atingir seu objetivo, sucesso, a pergunta foco vai te ajudar que você faça a primeira coisa mais importante, depois você continue fazendo as outras coisas mais importantes. Não que você fique fazendo, rodando e não fazendo nada. Quando você faz a tarefa certa primeiro, constrói primeiro o modo de pensar correto, a habilidade correta e o relacionamento correto, incrementadas pela pergunta foco, suas ações se tornam um progresso, uma progressão natural e você constrói coisa certa por cima de coisa certa.
Quando isso acontece, você vivencia o poder do efeito dominó. É o que a gente está falando aqui. A pergunta foco aqui, ela ajuda você a tomar a primeira decisão e a ação correta. E essa primeira decisão e a ação correta vai acarretar que você tome a segunda decisão correta e vai continuando. E você vai tendo uma progressão nacional, a progressão natural desse negócio. É como ditado, sucesso atrai sucesso. E você vai ter essa progressão natural de sucesso atraindo sucesso. Aí ele fala assim, quando isso acontece, você começa a vivenciar o poder do efeito dominó. A sua primeira decisão em ação vai derrubar o primeiro dominó, a sua segunda, assim consequentemente, até você estar no piloto, a sua vida estar bem sucedida no piloto automático. Vamos embora, vamos continuar. A anatomia, o próximo tópico, anatomia da questão. A pergunta foco derruba todas as possíveis questões e as torna uma só. Qual a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-lo, o restante se torna mais fácil ou desnecessário? É a questão da nossa pergunta aqui, a pergunta foco desse livro, a ideia foco, a ideia central desse livro. Aí aqui, o autor ele divide essa questão em 3 partes. A parte 1 é, qual a única coisa que posso fazer? É a primeira parte, qual a única coisa que eu posso fazer? Isso vai ativar a sua ação focada. Qual é a primeira coisa que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Primeira coisa que eu tenho que fazer. A resposta será uma entre várias. Você é forçado em direção a algo específico. É isso. A pergunta aqui vai te forçar, a primeira parte da pergunta, qual é a única coisa, não várias coisas que você vai ter que decidir a única coisa que você vai começar a dar o primeiro passo no seu negócio. O que você está tentando fazer? Faça essa pergunta, o que você está tentando fazer, o que você está tentando conquistar. E qual a única coisa, qual é o único passo que você precisa dar agora para dar início nessa jornada? Embora possa considerar diversas opções, você vê logo de cara que é preciso levar essa em especial a sério. Por quê? Como ela não há 2, 3, 4 ou mais. Não há como alterar a aposta. Você só pode escolher uma coisa e apenas uma coisa. Que a gente está falando aqui. O final desta parte da frase, posso fazer, é um comando, direcionando você a tomar a atitude que é possível naquele momento. O que acontece? As pessoas se perdem, né? Por exemplo, ela quer montar um negócio e fala assim, mas eu preciso de R$1 milhão para montar esse negócio. Então, você vai ter que pensar o que é possível para você, o que você pode fazer, não o que você gostaria, o que você deveria, o que é possível. Ou você vai mudar de negócio, ou você precisa alcançar um negócio que seja possível para você dar início do jeito que você está, com as condições que você está. Entende? As pessoas costumam querer mudar essa parte, deveria fazer, ou poderia fazer, ou faria, mas essas escolhas são todas bola fora. Há muitas coisas que deveríamos fazer, poderíamos fazer ou faríamos, mas nunca efetivamente fazemos. A ação que você pode fazer sempre ganha. Então você tem que focar a sua pergunta, os seus pensamentos na ação que você pode focar, não a que você quer, que você deveria, que você poderia. Que a ação que você pode fazer sempre ganha. Parte 2 da pergunta. Continuando aqui a divisão da pergunta. Parte 2. De modo que ao fazê-la, esse trecho delimita um crédito que sua resposta tem de acompanhar. É a ponte entre só fazer alguma coisa e fazer alguma coisa para um propósito específico. Aqui está dito que você terá de ir fundo no que faz, porque quando fizer a única coisa, outra coisa irá acontecer. O que significa que está acontecendo, que está falando aqui? Que você tem que focar naquela única coisa, que na hora que e você tem que ir fundo naquela única coisa. E que quando você fizer aquela única coisa daquela maneira profunda,
que começar a gerar resultados, você vai acarretar que você faça outras coisas. Mas deixem as coisas para o momento delas. Não misture, faça uma coisa primeiro, que depois, com o tempo, outras coisas vai acarretar que você faça outras coisas. Então você faça cada coisa no momento ideal. Tudo bem? Parte 3. O restante se torna mais fácil ou desnecessário. Disse Arquimedes: dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. E é exatamente isso que esse último trecho pede a você que encontre. É o teste final do ponto de apoio. Quando você encontrará o primeiro dominó. Ele sempre citando aqui o efeito dominó. Ele disse que quando você faz essa única coisa, o restante poderia ser feito para conquistar seu objetivo. Passa a exigir menos esforço ou nenhum ou necessário. É o que a gente estava falando aqui. Quando você inicia uma ação, a mais importante, a única necessária, o passo que você pode dar, vai acontecer outras coisas, pode acarretar outras coisas, e talvez a coisas que você achou que era necessário nem vão ser mais necessárias de você fazer, de você ter feito a única coisa bem feito. Beleza? Ela diz que quando você faz a única coisa, o restante poderia ser feito para conquistar seu objetivo. Passa a exigir menos esforço ou nem é necessário, mais necessário. A maioria das pessoas perde muito tempo tentando distinguir a quantidade de coisas que não precisam ser feitas, enquanto poderiam estar fazendo a coisa certa. As pessoas perdem muito tempo tentando encontrar as coisas que não para não fazer. E ao invés de estar focando apenas na coisa que ela deveria fazer. É o que fala aqui essa parte do livro. De fato, esse vestibular procura desentulhar a sua vida ao pedir que você coloque lentes de foco. Isso eleva o potencial da resposta para mudar a sua vida, estabelecendo um ponto de apoio e evitando distrações. A pergunta foco pede que você encontre o primeiro dominó e se concentre exclusivamente nele até derrubá-lo. É o poder do efeito dominó. Você vai ter que se concentrar em derrubar o primeiro dominó, porque o efeito dominó, o efeito cascata, vai começar a fazer o seu trabalho. Assim que conseguir, você vai descobrir uma linha de dominós prontos a cair ou até mesmo que estejam no chão. Assim que conseguir, você vai descobrir uma linha de dominó pronta a cair ou até que esteja no chão. É isso que eu passei aqui agora, mostrando que depois, sempre, o primeiro degrau da escada é o mais difícil. O primeiro dominó a ser derrubado sempre é o mais difícil. Depois as coisas começam a agir por si só. Quando você dá o foco inicial na coisa certa, as coisas começam a se arranjar por si só. Beleza? Então, assim, aí aqui tem as ideias centrais, né? No final aqui, as ideias